Vamos falar um pouquinho agora lá de trás, né? Do teu começo. Que você é uma história de um cara vencedor, abençoado e que tem uma história de superação absurda. Para o pessoal que está nos assistindo agora, eu acho que a gente merece compartilhar isso com as pessoas, para que as pessoas também se sintam tocadas, se incentivem, né? Às vezes a gente está desacreditado em alguma situação, mas a gente nunca deve desacreditar da gente e nem deixar que ninguém faça isso. Porque a gente pode. E tá aqui um exemplo de um cara multicampeão, cidadão do mundo, joga futsal, joga society, gramado. Tá aqui o exemplo. Mas e o começo? E a história do Vassoura, de infância? Que história difícil, né, cara? Você, com pouco tempo de vida, foi abandonado pelos pais, né? Você nem chegou a conhecer teu pai, né? Nunca vi na minha vida. Só vi uma vez por foto 3x4. Ele é vivo, né? Ele é vivo. Disseram que ele mora até próximo, mas nunca vi o cidadão. É difícil. Difícil, né? É difícil porque eu sou pai, tenho 3 belos filhos e cara, se meu filho der um gritinho aqui, eu já fico com o coração apertado, sabe? Imagina você largar uma pessoa com 8 meses de idade. 8 meses? 8 meses de idade. Não, o pai eu nunca vi. Nunca, né? Tua mãe Minha que... mãe, né, me deixou com a minha avó com 8 anos, 8 meses de idade. E ela foi para São Paulo, me buscou quando eu tinha 4 anos de idade, né? Eu ficava em São Paulo, perambulando, né? Sem dúvida alguma ela sabe, né? Ela sabe disso, que me largava lá, quebrei as minhas 2 pernas lá. Como? Eu fui atravessar a rua, era criança, né? Tinha mais ou menos 7 anos de idade. Fui atravessar Sozinho? a rua, quebrei uma perna. Mas Aí, bateu? sozinho. O carro bateu. O carro O bateu? carro bateu. Aí, eu até brinco, né, com a situação. Foi triste, mas eu brinco, né? Eu fui e o cara disse, não, tu tem que olhar pra direita, ou foi pra esquerda. Aí, na outra vez eu olhei só pro outro lado. Aí pegou Aí outra pegou perna. outra. Mas, né, tem até as cicatrizes aqui, né? E foi sem dúvida. Poderia até nem tá contando a história, Isso. né? Ou poderia estar contando a história, mas não de todas as conquistas que conquistei aí jogando todas essas modalidades aí que você citou, né? Mas Deus abençoou ali, fortaleceu os cambitos e consegui aí crescer na vida, né? E daí daí fiquei lá mais ou menos até uns 9 anos, né? Aí dos 9 anos minha mãe me trouxe para cá, para Jaboatão, aí me largou de novo lá e foi embora para São Paulo. Aí daí fiquei mais ou menos quase 6 meses com a minha avó, né? Tem até um fato curioso. Minha avó foi uma guerreira, sabe? Uma pessoa maravilhosa, né? Eu me senti muito mal, porque eu tinha mais ou menos 9 para 10 anos. Eu já tinha um entendimento, né? E daí a casa lá não tinha muitas condições e tinha muito bicho na casa. Pô, tu acordava, era cocó, era có, era uau, 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 miau e, sabe, loucura. E de repente a porta ela era móvel, vamos dizer assim, pegou uma porta e colocou Colocou. lá. E de repente essa porta ela caiu e bateu no meu rosto aqui. Muito pesada a porta. E comecei a chorar. Sendo que ao mesmo tempo que ela bateu no meu rosto, ela bateu na pata. Na pata, eu acho que é a pata da mãe. A pata fez, quen, sabe? E daí, tá certo, aí a pata tá lá, quen, e deu uma murchada, parecia sanfona. E de repente eu tô lá chorando muito, sabe? Inchando bastante. E minha avó tá se arrumando, né? Aí na época vai lá e coloca o alfazema, coloca o óleo de rosa, coloca aquelas É. coisas antigas lá, coloca o colene. E daí eu digo, vai me levar pro hospital, né? Aí de repente ela pega a patinha, coloca assim a patinha assim e sai com a patinha. Aí eu digo, não é possível. Não, acho que eu não tenho amor, né? Pô, minha avó, pra mim, sem dúvida alguma, é uma guerreira mesmo, né? Mas nesse momento aí eu digo, não é possível, eu não sou bem-vindo e a melhor, a gente já não tinha o que comer. Se eu comia um prato de comida lá,
Eram quantas pessoas? Era um a menos. Eram quantas na casa? Era eu, minhas duas irmãs, uma prima, duas primas, né? E muitos filhos as minhas irmãs tinham, né? Para melhorar na situação, né? Acho que ela viu condições ali, mentira, não tinha nada e daí, de repente, ainda faziam filhos. E eu digo, não é possível. Aí peguei e saí até da... Eu digo, não, eu vou para o centro de Jaboatão. E eu fiquei aí, quando eu comecei a morar na rua, de verdade, né? Morava em esquina mesmo, esquina. Chega aqui nessa esquina, praça aqui, eu tava lá deitado, papelãozinho em cima, me cobrindo, né? Com 9 E... anos. 9 para 10 anos, né? E daí foi muito duro porque as pessoas, elas são maldosas, né? Elas chegavam, jogavam água gelada, ficava a madrugada... Caramba, que absurdo, velho. Ficar a madrugada toda gripado, né? E daí eu ficava lá, mais ou menos 4h30 da madrugada ali eu acordava e ia viver a vida de novo. E sempre eu pegava um ônibus, né? Porque 4h30 você ainda tá com sono, né? Sim. Tá com sono. E daí eu pegava o ônibus. Era Jaboatão, Recife, o ônibus. Aí o ônibus ia e voltava. Aí eu pegava o ônibus e sentava lá atrás. Eu digo, aqui eu tô seguro, né? Tem até uma reportagem falando sobre isso. Aí eu sentava lá atrás e ficava dormindo. Abri o olho, eu tava em Recife. Abri o olho, tava em Jaboatão. Eu digo, tá tranquilo, né? E daí eu levava a vida dessa forma. Aí depois eu fui morar dentro de uma feira, né? Dormia embaixo do banco de feira. E o segurança me ameaçava, pagava 50 centavos na época para um moleque lá me tirar da feira, um moleque, sabe aqueles baixinhos, fortinhos, sabe? Uhum. Para me tirar da feira. E parecia, porque na feira eu ficava mais seguro porque tinha segurança, né? Era uma feira livre de rua ou era feira num espaço fechado? Tem essas Ela hoje? ela é pública, mas ela tem a parte da segurança que ela é toda de grade. Sim. Então eu lá dentro, eu estava mais tranquilo, né? Uhum. Muito Você mais se seguro, sentia muito mais mais seguro, seguro, né? porque ninguém ia fazer besteira lá porque tinham seguranças lá, mas ninguém sabia onde eu estava, né? E daí esse cara, esse moleque aí ficava, pô, parecia filme de terror, o moleque, sabe, eu vi as pegadas dele aqui, meu Deus do céu, será que esse cara vai me encontrar? E de repente, Todo dia isso. todo dia, todo dia, e daí eu ficava lá nesses bancos aí, segunda, de domingo para segunda, segunda para terça, dormia tranquilo porque não tinha feira, mas na quarta eu tinha que acordar mais ou menos 4 horas da madrugada, no sábado 3h30, aí eu ficava andando, perambulando no meio da rua ali no centro de Jaboatão. Esse cara eu encontrei ele, esse moleque. Quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu fui jogar na Espanha na época, pô, malhava pra caramba lá, sabe? Outro mundo, na verdade. E daí eu voltei de férias pro Brasil. Quando eu voltei de férias, o nome desse moleque era Fabrício, se eu não me engano. Eu tô passando Jaboatão, tava forte. E esse moleque permaneceu pequeno, sabe? Aí ele tava na minha direção. Aí eu olhei pra ele assim, ó. Aí ele me viu, baixou a cabeça e atravessou a rua. Aí eu atravessei a rua também, né? Aí de repente aí eu coloquei a mão no ombro dele assim, eu digo, o que que houve? Não, cara, desculpa, não sei o que. Não, cara, não vou fazer nada com você não. Eu só vou te mostrar que ninguém sabe o dia de amanhã, né? Eu tô te mostrando também que quem sabe você pense duas vezes em fazer alguma coisa com outra pessoa de rua. Possa ser que tenha oportunidade, possa ser que eu tenha mudado o jeito dele pensar das coisas. Não vou te bater, não vou te fazer nada não, pode ter certeza disso. Só quero te falar que um dia tu vai encontrar uma outra pessoa de rua, em estado de rua, e tu vai tratar a pessoa bem, sem dúvida alguma. Não, desculpa, tudo bem e tal e tal. Aí me pediu uma camisa, eu dei uma camisa para ele, né? Eu acho que a melhor coisa da vida é você agregar na vida das pessoas, né? Sim. Porque tu tá na terra para isso, né? Tu tem que acrescentar em algo, né? E daí eu tenho certeza que esse cara mudou completamente, sem dúvida alguma. Sei que eu tenho livrado algumas outras pessoas de rua, né? De passar pelo que eu passei, porque foi cruel, foi muito cruel. E daí, fiquei morando ali na feira. Ficava morando na feira, dos 10 até mais ou menos 17 anos. E como era a tua subsistência? Eu Alimentação, banho, essas coisas que, pô, assim, peço até perdão por estar perguntando isso, Não. mas é uma curiosidade, né? Como é que a pessoa... Eu era um tipo de menino de rua, vamos dizer assim, moderno. Por quê? Porque eu não era aquele menino de rua que andava mal vestido. Não, porque eu ia... A primeira coisa que eu fazia era ir para o mercado. Ficava embalando
empacotando as compras do pessoal, né? Eu ganhava dinheiro bastante, ganhava bastante dinheiro. Eu comprava roupinha e tal, não andava, sempre procurei andar longe das crianças que faziam coisas erradas, né? Até porque se você colocar 10 meninos de rua, 8,5 fazem coisas erradas, né? E eu via, o pessoal cheirava, o pessoal bebia, fumava, roubava até. E eu sempre procurava andar distante dessas pessoas, né? Não tinha nem como eu tentar ajudá-las, até porque eram pessoas meio bravas, né? Fumava, ficava alterado, usava drogas. Infelizmente, a maioria foi embora. E eu procurava sempre manter minha postura Eu coloquei na cabeça uma coisa, né? Eu tenho que ser digno das minhas bênçãos. Né? Então, eu com tão pouca idade, mas eu queria ter um teto. O que eu queria era um teto. Eu não sabia se eu ia vingar no futebol, não sabia se ia dar certo na minha vida, mas o que eu queria era um teto. Porque você ter um teto já é muita coisa. Né? Eu costumo falar que eu nasci sem um teto, eu nasci sem os pais para me orientar, né? Para colocar a mão no meu ombro, né? E falar assim, ó, vai por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é certo. E eu não tive isso, cara. Eu não tive e é muito difícil, é muito difícil. Sabe, eu sou uma pessoa meio largada para as coisas. Eu sou muito desapegado. Tem até o meu capitão lá do resenha, ele fala para mim, pô, de repente eu tô aqui, o cara, eu gostei desse tênis, é teu, toma, é teu. Sabe, eu sou assim, desapegado às coisas. E pô, eu não tinha nada. E Deus me abençoou tanto, né? Eu tenho certeza que eu poderia ser um cara muito estável financeiramente, né? Mas nunca tive ajuda de ninguém para minha vida. Ó, cara, Orientação, né? faz dessa forma aqui, que essa forma aqui é correta. Muita gente fala assim, ó, era para tu ter focado só numa modalidade. Mas é fácil você falar, mas você não sabe que eu jogava, vamos pro futsal, porque eu não tinha nada para comer. Então eu tenho que ir jogar futsal. Vamos jogar o futsal. Eu vou ter que jogar. Vamos jogar no bar, eu vou jogar. Eu vou te dar R$ 30, eu tenho que pegar o dinheiro. Não é verdade? E foi dessa forma, até os 17 anos, foi quando eu fui pro Santa Cruz a primeira vez. Foi daí que eu comecei, cara, eu comia 3 vezes ao dia, mas os lanches era no Colosso, era perfeito. Não, era O Colosso era sensacional. a antiga churrascaria que Isso. ficava ali no estádio Meu, do Arruda, né? eu comi tanto, mas comi tanto. No primeiro dia, o cara falou assim, o moleque, né? O meio. Não. Foi qual. O moleque até vingou no futebol ele. Ele falou assim, meu amigo, calma. Eu disse, calma, não. Isso é pra repor tudo aquilo que eu não comi lá atrás, meu amigo. E eu comi tanto que deu infecção intestinal em mim. Aff, Foi. Maria, ainda teve isso? Foi. Aí daí o meu amigo, o Garcia, Tenente Garcia, foi lá no Arruda lá. Eu morava embaixo da arquibancada e me levou no hospital e tal. Eu digo, não tem problema não, amanhã eu vou Quem lá. te levou foi o Barão, né? Foi o Pro Barão, Arruda. pro Santa Cruz foi o Barão, exatamente. Me destaquei na seleção do Jaboatão, aí fui pro Santa Cruz ali. Eu jogava no futebol e no futsal. Eu jogava com o Luiz Neto, na época nos juniores. Tinha idade para juvenil, mas jogava nos juniores.